Muito bem. E aí, muito bom. Então a gente vai conversar sobre esse aqui, esse lado aqui acho que é melhor. Cidades Invisíveis. Olha, é o mesmo, hein? É o Nunca vi. mesmo. Senão ele dá um blur, né? Se eu deixo de frente, então vou ter que deixar meio de lado. Cidades Invisíveis. Então, eu tinha te falado, eu já tinha lido outras coisas aí do Calvino, né? Eu acho que eu já li outros dois livros dele. O Uhum. Visconde Partido ao Meio, Se um Viajante numa Noite de Inverno, esses dois. Né? E gostei muito, né, quando eu li. Na verdade, pelo que eu me lembro, esse aqui é ainda mais louco, Cidades Invisíveis é ainda mais louco do que os outros que eu tinha lido, que já são bem loucos, assim, né? E aí eu já tinha gostado e sempre fiquei afim de ler mais, né? E esse de cidade tinha ficado, assim, eu fiquei com vontade porque menciona cidades, né? E eu tenho gostado de estudar e ler sobre coisas assim de cidades, né? Sim. E aí, e aí tava na fila. E aí esse ano, né, ele vai ser o centenário dele, né? Centenário de nascimento dele. Aí alguns dias, né? Daqui a alguns dias. Sim. Dia Então, 15, né, você comentou? dia, dia 15, né? Dia 15 é o centenário dele. Então, perfeito, né? Perfeito. Você leu, eu já tinha lido, né? Também, já tinha lido duas vezes. Dessa vez a gente não leu juntos, né? Mas eu topei de fazer porque eu li, acho que foi o ano passado. Mas esse ano eu li esse aqui, ó. Ah, Fábulas Italianas, né? É um monstrinho, né? Ele uhum. quase 500 páginas. E, cara, é muito legal porque a ideia da do pessoal lá da Itália foi a gente que queria ter como se fosse as fábulas dos irmãos Grimm, só que versão italiana. E aí deram para ele fazer a compilação. Olha a importância do cara, né? E Ah, aí, certeza. nossa, cara, é assim. Assim, as histórias não são maravilhosas, espetaculares e tudo mais, mas acho que eu comentei até com você, né, em algum momento, que você entende muito do coração do povo italiano, do pensamento, da forma como eles constroem a cultura, os costumes e tudo mais, né? Que você pega muito disso. E, cara, o Calvino é maravilhoso, cara, porque tem umas partes que ele fala assim: ah, a história terminava assim, mas eu achei que ficava legal eu colocar mais um elemento assim. E que é legal porque as fábulas é uma coisa curiosa isso, né? Ele tinha a mesma narrativa de várias pessoas diferentes, em vários dialetos diferentes e até em lugares diferentes, tipo fora da Itália. E ele meio que pegou tudo e compilou num livro só com uma narrativa como se fosse definitiva, sabe? Então, assim, olha Hum, o nível de inteligência do cara, né, né, tipo, o nome que o cara tinha, né, para fazer uma coisa dessa não era uma coisa simples, né? E muito sim, legal. sim. O segundo livro que eu li dele, o primeiro foi Cidades Invisíveis, eu gostei tanto que eu reli, e assim como você, eu também sou maluco pela questão de cidades, cara. Isso eu acho que é uma das. A segunda vez acho que ainda foi muito melhor, porque eu já estava mais ligado ainda nessa questão de cidades e como que as cidades têm uma personalidade, como que cada cidade tem a sua identidade, como que você enxerga essa cidade, qual que é a imagem que essa cidade passa para as pessoas, né? E acho Uhum, uhum, que a gente também, eu e você saímos do mesmo lugar, né? Nós saímos de Curitiba. E uhum. hoje, quando eu vejo as pessoas falando de Curitiba, eu fico pensando assim, cara, mas não é essa cidade que eles estão falando, não é a Curitiba que eu conheço. E isso é muito legal, porque a gente está trabalhando com identidade, né? Uhum, uhum. É isso, né? Exatamente, cada um vê a cidade de forma diferente, né? Isso eu achei legal, assim, porque ele vai narrando e vai mesmo, é bem subjetivo, né? É bem subjetivo, tipo, é a ideia dele, né? Qual que, para quem não sabe, né? Na verdade, a história é o Marco Polo tá falando pro Kublai Khan, né? Sim. Então ele chegou lá na cidade, né? E parte. Eu não sei se está ouvindo um barulho estranho aí no som. Tem um chiado no fundo, mas tem uns cachorros latindo aqui, como sempre. Não, mas aqui, tipo, meio eletrônico, assim, sei lá, tá estranho o som. Ah, pode ter uma interferência. Não sei se é só para mim. Você não tá ouvindo. Não estou ouvindo. Tá.
Então deve ser só aqui. Então, daí, essa história, né, baseada lá eu tenho aqui tipo, uma espécie de uma biografia do Marco Polo, bem Legal. legal, inclusive, bem narrada, assim, bem gostosa, escrita e tal, né, e ele fala, assim, tipo, ele chegou lá e o cara até brinca, né, ele se transformou num Sherazade de meia-idade, e para contar, né, o que ele tinha vivido, o que ele tinha visto pro Kublai Khan, né. E Sim. aí o grande, né, grande imperador mongol. E aí é isso que ele vai contando, né, cada cidade aqui, né. E é legal porque, assim, é uma visão subjetiva das cidades, né. Então é como ele sentiu na cidade, é igual você falou, né, a minha Curitiba, tipo, como eu Sim. via Curitiba, né, como eu sentia aquela cidade. Então quando a gente vai para uma cidade, eu já vi às vezes, eu vou para uma cidade visitar e às vezes a pessoa fala, eu não gostei dessa cidade. Eu, caramba, eu adorei essa cidade. Tipo, foi É bem isso. maravilhosa. E outra pessoa odiou, né? Cada um olha para um lugar, né, na cidade. Cada um tem uma Sim. visão diferente, né? Sim. É bem isso. Tem uma. Eu estou até procurando aqui, porque eu lembro que eu anotei. Quando eu terminei de ler, eu anotei isso. Porque, cara, eu achei tão legal uma parte que ele fala. Quem sabe você vai lembrar, porque você terminou de ler ontem, né? Mas tem uma coisa que ele fala assim: que se uma pessoa chega em tal cidade vindo por um caminho, ela vai ter uma impressão dessa cidade. Mas se ela entra pelo outro lado da cidade, ela vai achar que aquela é uma cidade completamente diferente. Cara, eu achei É. isso tão legal, cara. Sabe? Uhum, Olha as impressões que você tem de um mesmo lugar só uhum, por conta de um ponto de vista diferente, né? Eu achei isso aham, super legal, cara. E isso é uma é. coisa muito louca, né? Me fez pensar, por exemplo, na minha infância e na minha vida na cidade onde eu nasci, né? Lá no Paraná. Eu vivi praticamente nos mesmos bairros durante todos os 20 e tantos anos que eu vivi na minha cidade. Cara, tinha partes da cidade que assim, eu nem conhecia. Eu dizia, cara, será que isso aqui é a mesma cidade que eu vivo? Né? E não é curioso isso, cara, né? Tipo, se você fosse, sei lá, se alguém vendasse você e colocasse você e andasse com você de carro, sei lá, por umas 3 horas, você acordasse no meio de um bairro que é da tua cidade e você não conhece, você ia achar, putz, trouxeram para outra cidade. E não é bizarro isso? Eu achei Não muito. é? A maneira como você até passeia na cidade, né? Bem isso, ele fala assim, dependendo do lugar que você entra, né? Isso é legal que você citou, porque às vezes você vai num lugar, numa região assim, e bem isso, né? Você, Sim, nossa, eu nunca olhei isso, né? Eu já tentei fazer isso, às vezes, quando eu volto, né, para Curitiba também, né? Morando muitos anos lá. Quando eu volto, às vezes eu penso assim, né? Tipo, olho uma coisa como um estrangeiro, né, naquela cidade, como alguém que está visitando, né? Então, olho coisas realmente, tiro fotos às vezes, né? Lá, então, outro dia eu estava andando lá no Batel, né? Um centro assim, né? Um lugar mais chique, né? Lá em Curitiba. E aí, um prédio, uma casa assim no meio dos prédios, dois prédios gigantes, numa uma casa antiga, né? Bem antiga, assim, acho que, sei lá, deve ter uns 100 anos, assim, tipo um castelinho pequenininho, assim, né? Tirei foto e tal. E assim, é coisas que a gente passa, né? Muitas vezes. A gente passa batida, a gente não tá olhando, né? A gente tá caminhando, a gente tá indo pro trabalho, pra escola e tal, né? Passa de carro e não, né, nem, não para, né? Eu acho legal por isso, eu gosto bastante, né? De caminhar, né? De olhar uma cidade caminhando, porque é outra vibe. Né? A maneira que você experimenta a cidade caminhando é muito diferente, né? Do que você sim. tipo, passa simplesmente de carro no lugar. Cara, eu tive uma situação aqui em São José, quando eu mudei para cá, até me estabelecer, então eu, né, fiz algumas coisas, e uma das coisas que eu fiz foi Uber. Né? Então, eu dirigi por 3 ou 4 meses, e, cara, é o que eu te falei, eu conheço uma parte de São José, né, que é a parte que eu convivo praticamente, o centro, alguns bairros, né, lugares onde as pessoas que eu conheço moram e tudo mais. Mas aí, quando eu comecei a dirigir, e eu e aí eu sabia, né, que é uma cidade com mais de 700 mil habitantes, é uma cidade grande, né, tipo, é uma cidade extensa, assim, e tudo mais. E aí, com o Uber, eu comecei a descobrir lugares de São José que eu disse, cara, não pode ser que essa aqui é a mesma cidade que eu vivo, entendeu? E isso é muito curioso, cara. Chegou lugares que eu disse, cara, faz 20 minutos que eu tô dirigindo dentro da cidade.
20, 30, 40 minutos andando dentro do bairro, assim, ó, e não acabava. Então, assim, eu não tinha essa perspectiva. E isso é muito legal, né? Tipo, essa experiência que a gente tem, né? De poder conhecer, né? E acho que o que eu gosto é exatamente isso, né? Como você falou, você deu um pano de fundo ali. Ele fala do Kublai Khan, né? Sempre que eu penso no Kublai Khan, eu penso na Xanadu do Rush. Que ele fala, né? Kublai Khan. E o Marco Polo é como se fosse os olhos do Kublai Khan, né? Porque o império dele já é muito grande e ele não vai conseguir conhecer tudo que ele conquistou, então ele tem que ouvir de alguém que viaja o que é cada cidade, né? E tem uma coisa curiosa que eu acho isso muito legal, é que o nome de cada cidade é o nome de uma mulher, né? São nomes femininos, né? E esse é um dos pontos que eu acho super interessante, né? Como ele usou isso. E é como se cada cidade também tivesse uma personalidade, né? É muito relacionado com o ser humano, né? Então ele meio que humaniza as cidades, né? Bem isso, relaciona com isso que a gente está falando até, né? Exatamente. Eu vi uma citação, tem um texto dele que ele escreveu depois de ter escrito esse Cidades Invisíveis, que ele fala sobre os deuses da cidade. É um artigo, inclusive tem esse termo, ele fala, né, uma hora num lugar aqui, ele fala os deuses das cidades e tal, e aí tem lá os deusinhos, né, tipo, são, não sei, eu imaginei como se fosse tipo uns serizinhos, assim. Mas aí ele escreveu esse artigo depois falando sobre cidade, é um ensaio, né, um artigo mesmo. E ele fala, eu achei muito legal a citação dele, eu até vou ler aqui, é assim, ó. Para ver uma cidade, não basta ficar de olhos abertos. É preciso primeiramente descartar tudo aquilo que impede vê-la, todas as ideias recebidas, as imagens pré-construídas que continuam a estorvar o campo visual e a capacidade de compreensão. Depois é preciso saber simplificar, reduzir ao essencial o enorme número de elementos que a cada segundo a cidade põe diante dos olhos de quem a observa, e ligar os fragmentos espalhados no desenho analítico e ao mesmo tempo unitário. Eu achei muito legal, assim, que é isso, né? Assim, você chega numa cidade e você deixa eu olhar a essência dessa cidade, né? Deixa eu observar, deixa eu realmente ver, assim, né? O que tem de único nessa cidade? Né? O que ela representa para mim, porque cada pessoa vai experimentar de uma forma diferente. Acho que o Marco Polo aqui é isso, né? Ele está falando descrições absurdas das cidades, né? Como as cidades funcionam e tal. E assim, e o Kublai Khan não acha estranho o jeito que ele está descrevendo, né? A gente começa a ler, o que você está descrevendo, né? Que coisa mais absurda, né? Que você está falando. Mas é a cidade como ele sente, né? Como ele sentiu. Eu entrei ali e senti desse jeito. Ela me aparece assim, né? Então é muito legal isso. Né? Muito bom, muito bom. Olha aqui, ó. Eu tenho um negócio aqui Vamos ver se vai aparecer. Eu vou tentar compartilhar uma tela aqui, ó. Só para mostrar esse negócio que você mencionou, do nome das cidades. Vamos ver se vai aparecer direito. Né? Achei legal esse quadro. Tem lá, sei lá, 50, acho que são 55 cidades, todas com nome de mulheres, cada um com sua personalidade, e ele tem esses capítulos diferentes, né? A construção dos capítulos é muito louca também, né? Sim. Então ele tem as cidades e a memória. 2 folhas, né? Uma folha e meia. É bem curtinha, né? E cada cidade tem, né? As cidades e a memória. Daí depois as cidades e o desejo. As cidades e os símbolos, né? E aí cada cidade ele vai agrupando, né? Depois ele fala no final o xadrez, né? Ele fala, o Kublai Khan, né? Se você pudesse organizar em xadrez. Porque as conversas, mais ou menos no final de cada capítulo, né? No começo, abre uma conversa, né? Dele com o Kublai Khan, do Marco Polo e o Kublai Khan. No final também, de cada capítulo tem um encerramento, assim, né? E aí eu percebo assim, que não é muito cronológico, né? Essas conversas. Tanto que no final ele fala, você podia descrever unificar como peças do xadrez, né? E aí meio que é isso, assim, né? As cidades. Então ele acopla, né? Então memórias, coloca lá 5 cidades para memórias. Desejos, coloca 5 cidades para desejos. E assim vai. E é muito legal que tem um padrão, assim, né? Até você estava lendo, né? Umas pessoas
pegaram e mostram que é tipo uma escadinha que vai tendo, tanto que você vai lendo e não é assim, né? Não sei se dá para ver muito bem aqui, né? Mas é assim, por exemplo, tem as cidades da memória capítulo 1, tem as cidades da memória 2, daí depois já vai a cidade do desejo. Então é montado desse jeito, né? E aí você vai indo lá, né? Símbolos, cidades delgadas, né? Cidades das trocas, vai juntando assim, né? E você vai indo, né? Até que no final você tem lá as duas cidades, né? Teodoro e Berenice, que são as cidades ocultas, né? Mas que cada uma tem essas características, então isso eu achei é muito genial a maneira como ele constrói isso, né? Aí você vai, tipo, caramba, né? Tem uma tem uma questão matemática até envolvida ali na forma como ele constrói, né? Isso é absurdo. Pensou nisso, cara? Sério, não é maravilhoso pensar nisso, cara? Como que o cara conseguiu esquematizar na cabeça dele isso, né? É, é, Nossa. é muito genial. É o tipo do livro que é fininho, né? Tipo 150 e poucas páginas aqui, né? Na minha versão, 150. É. E assim, você fica pensando, dá para você entrar ali, né, nos elementos e ficar para a vida pensando, né? Não, e é uma coisa muito louca também que se você procura na internet, tem até versões das Cidades Invisíveis, algumas edições de luxo, né? Com bastante arte, né? Porque é uma das coisas que mais instiga a galera é de desenhar o que tem aqui, né? Uhum. De fazer arte, e tem umas artes super alternativas, assim, né? Das cidades, tudo assim, tudo muito estrambólico, assim, cara, maravilhoso, cara. Poxa vida, É. tem uma edição aqui no Brasil, né? Custa mais de R$ 100, não sei se você já viu uma de capinha branca. Vi. Cara, ela é entupida de artes, né? Das cidades e por vários artistas. Puxa, eu queria muito ter essa É. edição. Hoje para frente eu consigo. Eu vi umas dessas imagens assim na internet. É muito louca a visão mesmo que ele tinha. E eu gostei então, tem algumas cidades, né, que chama atenção, assim, né, e ele faz umas críticas até, né, até como as cidades são, né, as características. Então, tem uma cidade ali, por exemplo, que que faz parte da cidade, as cidades contínuas, Sim, que ele faz, por exemplo, uma crítica à cidade consumista, à cidade obsolescente, que foca muito, né, no consumismo e jogar as coisas. Então ele vai descrevendo, né, que os caras tinham que renovar todos os dias. E a gente vê na descrição algumas coisas das cidades atuais, né, tanto que às vezes ele brinca, né, com isso. Cheguei no aeroporto da cidade. Então assim, transcende espaço-tempo, né, o que ele está descrevendo. É bem fantástico mesmo, né? Tem uma hora ele fala, né? Então a tecnologia, você está pensando, o Marco Polo na Idade Média, mas de repente ele está falando de coisas atuais. Ele fala até, né, o Kublai Khan quer fazer um mapa do império dele. Então o mapa, inclusive, contém cidades do futuro, né? Tipo Nova York, São Francisco. Então é muito doido isso, né? E tem uma cidade lá, né? A cidade de Leônia, né? Que ele fala isso, assim, né? Que quanto mais a cidade expele, mais coisa acumula. As escamas do passado se solidificam numa coraça impossível de se tirar. Então eles vão se renovando, mas vai girando aquele lixo, né? Aquela quantidade de lixo, aquela imundícia, né? E as pessoas vão vivendo ali, né? E sempre, né? Com aquela necessidade de consumir coisas novas e tal, né? Destruir. É muito legal isso, assim, né? Quando ele vai fazendo críticas das cidades atuais, né, problemas atuais que a gente tem, e ele coloca nessas cidades lá, né, que Marco Polo visitou. Achei muito legal nessas características. tem uma que eu deixei marcado aqui, que é Esmeraldina, na página 83 aí, que é uma cidade, As Trocas, que fala sobre. Eu deixei marcado porque eu achei muito legal, que é a cidade que tudo é feito em zigue-zague, né? Para que as pessoas nunca vejam o mesmo caminho todo dia. Então, é meio que um negócio contra o tédio, né? Tipo, todo dia eu pego um caminho para ir para tal lugar, mas todo dia esse caminho é novo, todo dia é diferente. E é muito legal isso, né? Isso me chamou, essas coisinhas mínimas chamam muita atenção, assim, né? Tipo, cara, como o cara teve essas ideias, né? Isso é Sim, muito legal. sim. E é legal assim isso, né? Você lê com atenção, né, para ver.
as características de cada cidade, né, mesmo, assim, que é muito rico, né? Quantas ideias realmente ele tirou, né, para falar das cidades, da descrição das cidades, né? E essa descrição subjetiva, né? Eu acho muito legal isso, assim, né? Essa questão subjetiva, porque, assim, você chega numa cidade, né, como eu já falei, até às vezes, dependendo, pensa, você visita uma cidade, dependendo da época que você visita a cidade, o clima da cidade, tudo interfere, né? Se você chega, por exemplo, numa cidade, é, pode ser, sei lá, Paris, né? Cidade linda e tal, mas você chega lá, no lugar, tá cheio de gente, a cidade tá fedida, sei lá, por causa do lixo e tal. Cheio de Você rato. vai olhar para aquela cidade, rato, né? Você vai olhar para a cidade e você vai ter uma experiência assim, odiei a cidade. Mas de repente você chega na cidade e, por exemplo, né, a gente teve a experiência de chegar lá, a gente estava super cansado da viagem, era o último dia, a gente nem ia ficar em Paris, né? A gente chegou só porque teve um atraso de um dia do nosso voo. A gente chegou lá e no final do dia a gente começou a andar e a cidade estava linda assim pra gente, no pôr do sol, e era bem longo ainda, porque era, era verão? Era verão lá. E assim, o pôr do sol era 9, 10 da noite, assim. E a gente andando, se maravilhando com a cidade. A gente ficou super empolgado. Eu lembro meus filhos, assim, super cansados, criaram energia e que legal essa cidade, tá? Vamos aproveitar, vamos ficar andando e passeando e tal. Então a gente voltou, um dia que a gente ficou lá, a gente voltou com aquela imagem, assim, maravilhosa, mas a gente já conhece outras pessoas que falaram, cidade ruim, cidade feia, suja e tal, né? Então, assim, depende de um monte de variáveis, né? Depende de você mesmo, né? De como você tá para a cidade, né? Então essa coisa dele falou, né? Abra os olhos, né? Para a cidade, você tem que abrir os olhos, não só abrir os olhos, mas, né, tirar tudo aquilo que impede de ver a cidade, né? Às vezes os preconceitos que a gente tem, né? Então a gente vai lá para a cidade, tira aqueles preconceitos, deixa eu observar essa cidade, deixa eu entender essa cidade. E aí que você vai tendo. Claro, não que você não possa não gostar, né? Não que você é obrigado a gostar de toda a cidade. Teve cidade que o Marco Polo aqui na narração, né, que ele fala, odiei a cidade, né? Muito suja, muito cheia de barulho, né? É isso mesmo. E você falou uma coisa que é interessante, né? Porque, veja, uma vez eu fui fazer um treinamento de empresa, quando eu morava em Curitiba ainda. Fui fazer um treinamento da empresa, assim, em Cruz das Almas, na Bahia. E era mês de abril. E eles estavam se preparando para a festa de São João, que lá dura uma semana, né? Tipo, é um super evento para eles, né? E, cara, o clima da cidade era assim, a população tava naquela expectativa, sabe? Então tava todo mundo feliz, tava todo mundo eufórico, e é bem isso que você falou, né? A visão que eu tive, né, foi de uma cidade que tá ali feliz, que tá decorando tudo, que tá naquele clima festivo. Provavelmente, se eu fosse, sei lá, 2 semanas depois e visse o pós-festa, provavelmente ia ver um povo que já está, né, tipo, aborrecido porque acabou, porque ah, o ritmo da vida já voltou ao normal e tudo mais, né? E é como a gente fica, né? Por exemplo, pô, depois do Natal e do Ano Novo, você tem aquele momento que você fica assim, putz, a vida vai voltar ao normal, né? Então, assim, realmente, isso que você falou faz muito sentido, cara. O momento que você pega, né? Eu fui para Washington DC, né? E a gente pegou um evento de yard sale. Cara, e aí assim, pô, foi super legal, cara. Aquilo para mim trouxe um impacto enorme, assim, sabe, de vendo as pessoas vendendo e tudo mais, e aquele negócio que a gente nunca tinha visto, né, cara? Então, assim, realmente, aí você tem aquilo acaba criando um vínculo com a imagem que você tem da cidade, né? É inevitável, você enxerga, Uhum, né, uhum, aquilo daquela forma. E aí que você vê um pouco da genialidade do cara conseguir encaixar essas sensações que a gente está falando aqui com né, para descrever a personalidade das pessoas, das cidades e tudo mais, uhum, como se aquilo fosse uhum, uma coisa permanente, né? uhum.
É muito legal que, assim, eu trabalho com meus alunos, eu trabalho um livro sobre cidades, assim, né, na disciplina de História e Tecnologia. E aí a gente lê esse texto aqui, ó, A Cidade em Harmonia. Ah, que E aí legal. é muito legal que a gente lê um capítulo aqui na introdução. E aí o cara vai falar sobre é, a capacidade de você pegar alguns elementos bons de cada cidade, né? Então ele vai pegando, olha, lá tal cidade, tem isso, esse exemplo, funciona bem o transporte modal. Olha essa cidade, ela é boa para os pedestres, né? Olha essa cidade como ela geriu a questão da arborização, enfim, ele vai falando vários elementos assim, né, para você pegar. Então é muito legal isso, assim, porque você vai viajando a algumas cidades, você vai conhecendo e você vê, né, que tem alguns enfoques, algumas coisas que não funcionam, né? Então, assim, essa cidade ela é voltada mais para carros, por exemplo. A minha cidade aqui, Toledo, ela foi uma cidade que ela foi construída a partir de 1950. E ele mesmo, nesse livro, esse autor aqui, ele fala que as cidades a partir de 1950 elas foram construídas para carros. Cidades que são, né, reconstruídas ou foram construídas a partir daí, né, foram feitas para casa. Então as ruas são mais largas e tal, né, tudo é meio distante. Então você vê cidades nos Estados Unidos, né, tudo é muito distante, mesmo que, né, não é construída, né, na década de 50, mas eles se adaptaram muito rápido nisso, né? O americano gosta bastante de carro, então tudo é muito distante, né? Então você vai é, sei lá, você vai na padaria da esquina, na farmácia, você pega carro, porque na maior parte das cidades tudo é muito espalhado, né? Já é uma coisa diferente, por exemplo, nas cidades da Europa, que são até menores, né? Mais apertadas, assim, né? Que as pessoas vão caminhando. Então, eu vi um estudo lá que fala, por exemplo, em Paris, que o parisiense, ele consegue, sei lá, 80% dos parisienses conseguem ir caminhando até a padaria, que é uma das coisas mais importantes, né, para o francês, a padaria. Então, eles conseguem, a maior parte, consegue ir a pé. Então, isso é um valor muito grande, né, que você vê em várias cidades da Europa, essa possibilidade de caminhar. Tanto que um dos grandes exemplos, assim, né, de cidades que são até gostosas, né, é Barcelona. Por quê? É mais focado para pedestre. É muito interessante isso. As cidades mais gostosas que a gente acaba se sentindo melhor são cidades mais voltadas para o pedestre, né? São cidades bonitas. Não aquela. Às vezes você vai para algumas cidades assim, né? Tudo voltado para carro. Por exemplo, São Paulo, né? Eu gosto de ir para São Paulo, mas São Paulo capital, né? Mas eu não conseguiria morar em São Paulo, né? Para aquela loucura, você tem que é carro, é trânsito, você demora qualquer coisa, você demora 2 horas para ir, né? É trânsito e tal, e aquela bagunça assim, né? Então é uma cidade que é estressante até de você estar nela, né? Sim. Cara, isso você falou, né? Aqui, a minha cidade aqui tem anéis viários no meio da cidade. Então, assim, aqui em São José, a gente anda a 80 quilômetros por hora no meio da cidade. É normal. A cidade, no meio da cidade tem a Dutra, então você já tem uma BR que corta a cidade exatamente no meio, e você tem um sistema viário muito veloz, assim, então você, cara, aqui você vai num lugar muito distante, em 10, 15 minutos, mas muito distante mesmo, porque você anda dentro da cidade a 80 quilômetros por hora. Você entende? Então, assim, e aí também tem uma questão que afeta até a questão, como é que eu posso dizer? A questão de você ter paciência com as coisas. Imagina, eu moro numa cidade que eu ando a 80 por hora dentro da cidade. Aí eu vou para Curitiba, que hoje tem vários aqueles lugares que você tem que andar a 40. Cara, quando eu vou para Curitiba, eu tenho que, literalmente, eu tenho que mentalizar uma semana antes que eu vou para um lugar extremamente lento. Cara, e assim, e isso afeta todo o ritmo de vida. Uma das coisas que a gente percebe aqui é que aqui é muito alucinado, assim. Porque, pô, você dirige a 80. Cara, você vai no mercado, o negócio é alucinado, assim, tá. E aí, cara, a gente foi para Curitiba, o pessoal passando as compras no mercado, sabe? Aquele negócio, sabe, aquele negócio num outro ritmo, e eu já tava assim, caraca, mano, bora. Pra mim, assim, eles estão vivendo em câmera lenta, entendeu?
Mas por quê? Porque faz 10 anos que eu tô aqui já. Então, assim, não tenho mais essa vida de lá, né? E tem a questão da temperatura também, né? Que aqui é mais calor. Você também está morando num lugar mais quente hoje, né? Então, assim, todas essas coisas afetam a nossa percepção, né, da Uhum. cidade e tudo mais. E, cara, como é legal isso, né? Muito Sim, nossa, é muito legal. E ver assim, né, como aqui também, né, além de ser mais quente, também tem isso, é muito mais devagar as coisas, porque acaba sobrando tempo, né, porque mesmo em Curitiba, eu levava meu filho para a escola, eu demorava, e a escola era do lado da cidade, assim, no mesmo lado que eu morava, a escola. Eu demorava 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar, né, então, só para levar, depois mais 30 minutos para buscar, né, e para voltar. Então, assim, eu gastava só para levar na escola 2 horas, 2 horas, né, por aí. Isso. É, é. Então, assim, você pensa, vou num parquinho também, atravessava a cidade porque você não brinca na rua, né? Você tem que ir num parquinho meio fechado. Então, mesmo assim, mais um tempo. Então, tudo demora. Aí aqui na cidade, tudo é muito mais rápido. Assim, em 20 minutos, você atravessou a cidade. 15 minutos, você atravessou a cidade inteira. Né? Então, você ganha muito tempo. Eu vou para o meu trabalho, eu demoro 5 minutos de bicicleta. Então, assim, muda muito até a percepção de tempo, realmente, como você fala. Então, assim, eu acabo sobrando mais tempo. Então, por que eu tô correndo, né? Calma, vou lá realmente, né, fazer as coisas, tal, né? Então você vê no trânsito como as pessoas dirigem e tal, é muito diferente a percepção, né? E às vezes mesmo na minha cidade, né, eu saio andar, né? Tem até um termo legal que é o flaner, né, que é um termo francês que os caras falam, vou flanar, né? Que é assim mesmo, é a coisa que a gente não faz muito hoje, né? Vou caminhar para olhar a cidade, eu não vou caminhar assim simplesmente para chegar num lugar, não, vou dar uma volta, vou caminhar, né? Eu vou olhar e tal, vou me admirar, e aí você percebe detalhes que você não percebe naquela correria do dia a dia, andando a 80 por hora na cidade, né? sim, sim. Você vai andando de bicicleta, você vai andando a pé, de repente você, caramba, né, que legal, isso aqui eu nunca tinha visto, né? De repente tá andando ali, tem uma planta ali, uma flor que você, né, nunca tinha visto, e aquilo te fala, assim, te mostra, né, um modo de viver diferente, né? Você vê, assim, algumas cidades, por exemplo, disso, né? Eu fiquei impressionado, né, quando eu estava lá, né, em Barcelona, também Paris, que as pessoas, assim, eles têm uma carga de trabalho reduzida também. Então, os caras, 3 horas da tarde, pessoal lá jogando, eu até achei engraçado, né, que bocha, estavam jogando bocha. E, assim, bocha aqui no Brasil é coisa de velho, né? Lá os jovens, assim, jogando bocha lá nos parques e tal. 3 da tarde, todo mundo sai, não trabalha mais, né? Então, isso muda até a questão psicológica, né, da pessoa. Você muda totalmente, né, a forma como você lida com a vida, né? É. Mas isso que você falou, né? Você falou que é coisa de velho, né? E eu vejo assim, cara, que essa questão de viver numa cidade muito alucinada me levou a buscar o oposto. Então, hoje, por exemplo, eu tenho costumes muito mais contemplativos e até talvez por isso que eu consigo apreciar muito mais um livro desse, porque você vê que tem elementos de contemplação. Pô, para o cara descrever mais de 50 cidades, cada uma com uma característica diferente, é porque esse cara parou para observar muita coisa. Então, por exemplo, assim, hoje o meu Instagram é um Instagram de velho, né? Porque assim, eu faço stories com, olha a borboleta que eu encontrei, a aranha, olha essa flor, né? Então, por exemplo, eu hoje moro num apartamento, mas em breve eu vou mudar para uma casa. E aí eu vou perder a minha visão do pôr do sol. Que hoje eu moro, né? Tipo, eu consigo ver bem certinho no horizonte. Então, assim, direto tem foto de nascer do sol e do pôr do sol no meu Instagram, né? Você já viu, né? Então, assim, eu não me importo se as pessoas estão pensando assim, nossa, que coisa de velho ficar postando essas coisas. Cara, porque eu aprendi a apreciar esse tipo de coisa. Cara, antes eu não sabia que, dependendo da época do ano, o céu tem uma cor diferente no pôr do sol. Pô, nunca tinha visto que ficava rosa o céu, cara. Isso é uma coisa muito louca, sabe? Então, assim, não sabia disso. Então, por exemplo,
tem umas plantas aqui em São José que quando nasce uma, é, uma folha nova, elas vêm uma cor de vinho, assim, cara, muito forte. E aí, quando elas vão crescendo, elas vão ficando verdes, né? Então, assim, e aí coloca um elemento aí que eu sou daltônico ainda, né? Então, assim, eu troco as cores. E para mim, algumas cores, na verdade, não é que eu troco, algumas ficam muito mais intensas, né? Além de eu trocar, fica intenso, né? Por exemplo, eu vejo a grama alaranjada, né? Então, imagine a grama alaranjada naquela semana que cai todas as flores do IP. Né? Então fica aqueles tapetes amarelos com aquela grama alaranjada. Cara, fica uma loucura. Então, assim, eu aprendi a apreciar esse tipo de coisa, entendeu? Virou uma coisa assim que para mim é extremamente importante. E eu sou uma pessoa muito contemplativa. Né? Às vezes até tô andando com a minha esposa e ela não é desse jeito, ela gosta de andar, né? E aí, às vezes, eu paro para ver ela falar, eu não vou te esperar. E ela já é mais na dela, assim, né? Tipo, ela gosta mais de parar para ler. Mas para olhar a natureza já não é muito o negócio dela. E assim, cara, eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Tipo, agora eu já aprendi que horas que a lua crescente aparece no céu, que horas que a lua cheia, a lua nova, a lua, né, a minguante, tudo mais. E, cara, você começa a perceber o mundo ao teu redor e parece que as coisas vão aumentando, sabe? E Uhum, se você não percebe essas coisas, a vida simplesmente vai passando. Tipo, um dia uhum. igual o outro. Ah, beleza, vamos comer aqui, vou dormir, amanhã tem que trabalhar, entendeu? E, puxa, como isso muda, né, a perspectiva das Sim, coisas, né? sim, total, total. É por isso que eu acho que o título do livro é isso, né? Cidades Invisíveis. Elas são visíveis, só que muitas vezes a gente não vê, né? A gente deixa de ver coisas. Então a gente não vê um pôr do sol, né? A gente não vê estrelas. Tem uma coisa que eu me surpreendi aqui que é muito fácil ver estrela, coisa que eu não vi em Curitiba. Né? E olha Ah, que Curitiba não é uma cidade poluída e tal, né? Mas tem muita poluição visual, né? Tem muita poluição da luz e tal, né? Dos prédios. E assim, uma coisa que aqui é até normal, assim, você vê estrelas, vê aquele céu super estrelado, assim, é uma que coisa legal. Puxa. comum, assim, muito legal isso, né, e cada vez vai desaparecendo, eu já vi até livros falando sobre isso, inclusive, do ponto de vista filosófico, da filosofia da tecnologia, de que está desaparecendo o céu, a gente vai, né, não vai mais olhando o céu, não vai mais vendo nada, né, estrelas e tal, e como isso é muito forte. Eu sei que você começa a dar valor para algumas coisas quando você perde, né? Então, assim, é a natureza humana, né? Eu lembro que durante a pandemia, quando a gente perdeu um pouco a nossa mobilidade, nossa liberdade, aí a gente começou a sair e, porque a gente ficava muito tempo dentro de casa, a gente começava a sair no final da tarde e dar a volta, caminhar, né? E aí ver o pôr do sol e tal. Até a gente estava, ontem mesmo a gente estava dando uma volta aqui e a gente falou, né? Nossa, pandemia é feelings, né? Porque a gente lembrou daquela época, assim, que a gente andava, via o pôr do sol e tal, ficava caminhando, era gostoso demais, né? E a gente faz isso ainda, mas a gente relembrou disso, né? Então isso a gente colocou como uma coisa que é muito importante, assim, né? A gente fica o dia inteiro ali, às vezes focado no trabalho e tal, e a gente, não, peraí, deixa eu apreciar o pôr do sol, deixa eu dar uma caminhada, uma volta. Então, isso eu acho que realmente nos estressa. Eu acho que tem cidades assim que acabam, ou um modo como a gente vive na cidade, que a gente fica, né, pilhado ali mesmo, né? Então, até tem uma cidade aqui que ele fala assim, é Anastácia, na minha versão aqui é a página 16, que ele fala cidades e o desejo, né? E Anastácia ele fala cidade enganosa, tem um poder que às vezes se diz maligno e outras vezes benigno. Se você trabalha 8 horas por dia como minerador de ágatas ônix, a fadiga que dá forma aos seus desejos toma dos desejos a sua forma. E você acha que está se divertindo, Anastasia, quando não passa de um escravo, né? Tipo assim, você está lá na cidade achando que você está se divertindo um monte, né? Curtindo a vida, mas você é um escravo daquela cidade, no sentido de que você trabalha, né? Você não tem partes de diversão mesmo, partes com a família, né? Tempos de você apreciar realmente as coisas. Você está ali, né? Trabalhando. Não, eu estou aqui trabalhando, mas para que você está trabalhando? Qual que é o seu objetivo de vida? Ah, meu objetivo é ganhar mais. Então, né? Eu estou lá trabalhando, 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 né?
e não me impo- e não me não, apor, não tenho tempo para as coisas, né? Não tenho tempo para curtir, não tenho tempo para viver, né? Então você fala assim, às vezes, né? Por isso que eu acho que deve ser diferente, por exemplo, uma pessoa que vive numa cidade e uma pessoa que visita aquela cidade, né? A pessoa que trabalha naquela cidade, vive ali, às vezes ela fala, ó, odeio essa cidade, não gosto, porque o seu trabalho às vezes é estressante naquela cidade, sua vida é Sim, estressante, né? E aí outra pessoa que vem de fora, ela tá ali curtindo, né, a cidade, ó, que bonita essa cidade, que gostosa, né? Nossa, é legal essa cidade. é porque Percepção diferente. tem essa questão das memórias, que foi o que eu te falei do Yard Sale, né? Tipo, para mim foi uma coisa tão marcante, tão legal, que para mim aquela cidade é uma cidade sensacional, né? Então, assim, tem isso. E uma das coisas também que eu percebo, sabe, Adriano, é o quanto que a gente tem uma propensão a entrar num ritmo de vida, numa rotina, né? A rotina mesmo. E aí parece uma coisa meio piegas você falar assim, né? Ah, você precisa parar um pouco e ouvir, sentir o cheiro das coisas. E aí, às vezes, esse discurso parece um pouco piegas, né? Você falar isso. Mas, cara, olha só, é uma coisa muito louca. Por exemplo, agora, ó, vamos com você, as cigarras estão cantando no milhão aqui. Cara, as cigarras só cantam agora. De um ano inteiro, elas só aparecem agora. Então, assim, imagina. Aí você fala para alguém assim, ah, você escutou esse cigarros, daí a pessoa tá, cara, o dia inteiro embaixo de uma árvore, com 1 milhão de cigarros cantando, e a pessoa, não vi, cara. Porque, né, fica aquele negócio que às vezes a gente não ouve o barulho do ambiente, né? Você tá tão focado numa coisa, e, mas o que importa, né, o barulho de uma cigarra? Mas não é o caso da cigarra, né? A cigarra é um exemplo, né? São várias coisas. Por exemplo, aqui é uma cidade que tem muita árvore frutífera. E eu escrevo, né, faço o diário, né, e eu já cataloguei todos os meses, todas as frutas que dão em cada mês. Então, Que assim, legal. tudo que tem, da amora, tem pitanga, depois da pitanga e da amora vem, aqui tem uvaia, que é uma fruta que minha mãe sempre falava, eu nunca tinha experimentado, e aqui tem, aí experimentei. Aqui tem abacate pra caramba. Agora é a época da manga, só que é uma manga pequenininha, assim, ó. Que, tipo, dificilmente acha no mercado, mesmo aqui, né? Agora, mês que vem, esse mês ainda já é para ter acerola e tudo mais. Então, assim, esse é o tipo de percepção que eu tenho hoje, sabe? Tipo, o que tem nessa cidade? O que ela me oferece, né? Qual é o som dessa cidade? Qual é o cheiro dessa cidade, né? Tipo, se você já foi para Ponte da Amizade, ali na entradinha do Paraguai, você vai ser marcado pelo cheiro, né? Você que mora aí perto já, né, deve ter experimentado isso. Não sei se você já foi para o Sim. Paraguai e depois você mudou para aí. Nossa, já algumas vezes. A É meio, cidade é uma. é meio impactante, né? Nossa, é uma bagunça mesmo, uma bagunça. Cara, é um exemplo É perfeito impressionante. disso, né? É o caos, né? É o caos. É, é. E assim, tem até um historiador famoso, né, o Sérgio Buarque de Holanda, que ele escreveu o livro Raiz do Brasil, e aí ele tem lá um ensaio que é os semeadores, o semeador e o ladrilhador, né? Semeadores e os ladrilhadores. E aí ele fala assim que na verdade no Brasil, né, os portugueses eram cidades mais semeadas, assim. Então você vai lá, por exemplo, para Ouro Preto, né? A cidade é no morro e tal, né? Aquela coisa tudo louca, né? Tem igreja e desce e tal, Misericórdia. né? Ou espalhado no litoral, né? Tudo, então não tem muito um planejamento. E ele fala assim que várias grandes cidades na América Espanhola elas eram mais ladrilhadas, eram mais projetadas. Então se você vai para Buenos Aires, as capitais, né? Tipo Lima e tal. Você nunca foi para Lima. Eu queria ir até. Você vê que as cidades, se você olha até do mapa, assim, é impressionante. Elas são bem projetadas, assim, né? Então, você vê de cima, mesmo lá na Espanha, Barcelona, né, que é uma cidade, é bem planejada, assim, bem pensada, né? Então você vê assim que até a mentalidade de como você constrói uma cidade, né, a mentalidade do povo, né, influi muito na maneira como ele vai construir a cidade. Né? Então às vezes você vê essa cidade assim, tipo, não, vamos focar no carro, vamos focar algumas cidades às vezes falam, não, a gente tem que focar mais, né, no ciclismo, né? Então
fala, né, algumas cidades na Europa que voltaram para o ciclista, né? Então a ênfase é no ciclismo, então, né, o carro fica em segundo lugar. Então isso vai dando uma característica muito forte na cidade, além da questão histórica da cidade, né? Já, assim, tem, sei lá, 100 anos a cidade, 200, 300 anos, 1000 anos, né? Tem cidades. Sim. Você vai vendo que as cidades vão tendo uma característica bem diferente e você vê na próprias pessoas, né? Ficar observando as próprias pessoas e tal, né? Eu gosto muito de ler descrição de cidades, assim, então um interesse assim, que eu tenho bastante. Eu fico meio empolgado quando eu pego um quadrinho ou, né, um livro mesmo de literatura que tem descrição da cidade. Assim, eu acho muito legal. Até, e eu fico bravo quando eu vejo livros que não têm descrição. Tipo, acontece, né? Tipo, por exemplo, a Agatha Christie, ela não gosta, ela não descreve muitas cidades. É uma autora que eu gosto muito, ela não descreve. Então, assim, o acontecimento lá você pode transportar para qualquer lugar. Não importa muito a cidade onde aconteceu. Tipo, ela descreve lá, né? Fala, isso aqui, né? Lá, cidade e tal. Mas assim, na Inglaterra e tal. Mas não importa nada, assim, a cidade, né? Já tem outros autores mesmo, né? O Charles Dickens descreve bastante a cidade e tal. Eu li recentemente Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então ele descreve Paris, assim, de maneira absurda. Ele gasta capítulo inteiro, ou alguns capítulos, descrevendo o sistema de esgoto de Paris. Eu acho muito legal isso, assim, né? E daí ele vai. E isso tem uma implicação para a história, né? Ele não está ali descrevendo só por descrever, ele tem uma descrição em tudo que ele quer, que significa, né? O Sim. sistema de esgoto e tal, para uma cidade e tal. Eu acho muito legal isso. Não é uma barriga na história, né? Não, É um elemento super importante, né? é, exatamente. E eu acho muito legal isso, né? Tipo, essa questão, por exemplo, de cidades que tem a cidade velha e aí a cidade nova, né? Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Porque na guerra da secessão, muitos lugares foram incendiados completamente, né? Então, por exemplo, tem gente. Eu já vi uma amiga minha falou que ela morou em Seattle e ela falou assim: Seattle é uma cidade construída em cima de outra cidade. Então, assim, em alguns lugares de Seattle você consegue ver a cidade antiga por baixo, porque é uma superposição realmente. Isso aqui foi tão destruído que a gente vai construir por cima. Então, assim, olha que louco isso, né, cara? Que legal essa questão, né, da história ali, né? O passado e o presente, tudo convivendo ao mesmo tempo. Pô, que louco isso, né? E aí, por exemplo, eu morei um tempinho lá em Atlanta, né? E aí também o lugar que eu morei foi muito perto lá de onde foi filmado E o Vento Levou. A fazenda onde foi filmado, boa parte do filme era bem pertinho de onde eu morava. E ali também o pessoal falou: ó, isso aqui tudo foi incendiado. Tudo, absolutamente tudo ficou assim, como eles falam, né? Burn to the ground. Né? Tipo, eles queimaram porque não era para não deixar nada para os exércitos que estavam vindo do norte, né? Então, assim, a gente queima tudo, ninguém vai ter comida, né? Vão morrer de fome mesmo, né? Então, imagina, cara, a reconstrução, a história, né? Tipo, de você resgatar tudo isso, puxa vida. E as mudanças, né? Imagina quanto Aham. que, vamos dizer assim, climaticamente e na natureza e tudo mais, você afetou aquele lugar ali, né? Que você destruiu fauna, flora e tudo mais, e isso afeta completamente, né? É, com certeza, total. Né? E assim, eu vejo assim, né, nas Cidades Invisíveis aqui, uma crítica assim, às cidades, né? E, claro, um elogio, né, de muitas cidades que eram bonitas e tal, mas também uma crítica em algumas coisas, né? Questões ambientais, aparece bastante, eu achei bem legal isso, né, a maneira como as cidades são construídas, e tipo é, uma, uma coisa assim do futuro, né? Tipo, como que, né, pode ser, depois até o Ítalo Calvino, eu vi que ele escreveu assim mais coisas, ele tem uma perspectivas do futuro, assim, né? Tipo, como que eu vou perspectivas para o novo milênio, uma coisa assim que ele falou, né? De ver como que a gente pode melhorar, né? As cidades, então, ou o planeta e tal, né? Então, acho que tem essa preocupação também de mostrar, às vezes, eu acho que é por isso que a gente tem que ler. Esse é um livro que dá para voltar várias vezes, porque
né, algumas vezes você vai, tá, eu tô com essa preocupação agora, né, então eu tava com essa questão da questão da tecnologia na cidade, né, então eu tava olhando muito isso, assim, né, tipo, a questão da natureza, da máquina, né, das tecnologias, e, e ver como que, né, olha só, né, como que algumas cidades, né, elas trazem essas questões negativas, né, questões ambientais negativas, né, como que fica o futuro, né? Como que a gente pensa, né, a cidade, tipo, pô, daqui, sei lá, 50 anos, né, vamos pensar que a gente ainda vai estar vivo, né, esperamos, né? Sei lá, 50 anos. Como que vai ser a minha cidade? Como é que vai ser, sei lá, essas grandes cidades, né? Questões ambientais, questões de lixo, de desperdício. Tem uma aqui, por exemplo, a cidade que eles criavam bastante, até não sei se não foi uma que eu já li, que eles tinham bastante lixo, né? Acho que é a mesma cidade. E aí eles jogavam para outras cidades, né? O lixo que eles iam produzindo, porque eles tinham que sempre ter novidade. Eu fico imaginando hoje a gente, né? A gente tem que ter sempre o celular novo, tem que ser sempre tecnologia nova. E aí, para onde que vai esse lixo, né? E aí, né, eu vi esses dias uma reportagem mostrando que muitas roupas que são feitas hoje de material sintético, né? Elas são um problema muito sério para o meio ambiente, porque dura centenas de anos, né? Então, assim, tem lá no Chile, tem uma imagem, assim, que é um grande lixão, assim, que eles jogam lá. Assim, tipo assim, e aquela roupa vai ficar lá 200 anos, 500 anos, E e não vai. é uma coisa bizarra, né? Porque diz que nesse lugar aí tem. Você encontra lotes inteiros de roupa nunca usada, né? Que é tipo, os caras fizeram uma coleção e tudo mais, não vendeu, eles simplesmente descartaram. E, cara, é um absurdo isso, né? Que nem você falou agora, né? O plástico, as pessoas falam, o plástico dilui na natureza em 120 anos, vamos dizer assim. Né? Mas isso é uma estimativa, ele pode, sei lá, demorar 400 anos para diluir. E se ele diluir, né? Se ele vai ter uma decomposição parcial ou completa, né? É uma estimativa, né? Então, assim, isso, né? A roupa da mesma forma, porque é uma coisa sintética. Como é que você... Não existe na natureza nada que consuma isso de uma forma natural, né? Então, eu ia comentar exatamente essa cidade aí, né? Porque o Calvino, eu vejo que ele faz um paralelo, né, da sujeira da cidade com a sujeira do ser humano. Tipo, o ser humano, na ganância dele, ele cria alguns tipos de sujeira e aí ele tem que achar uma forma de descartar isso, né? E aí ele vai prejudicar, você toma decisões que afetam a vida de outras pessoas, né? Então você tá... isso é uma coisa que eu penso muito, sabe, Adriano? Tipo, puxa vida, cara, tipo, uma atitude que eu tenho, cara, pode afetar a vida de várias pessoas, né? Então, você como professor, eu imagino que pensa isso sempre, né? Você tá ajudando os teus alunos a pensar de uma forma, né? Então, isso é uma responsabilidade enorme, né, cara? Nossa, demais, assim, de você pensar, né? E eu acho que, assim, esse convite até do Calvino é um convite para a gente pensar, né, mesmo, a cidade, refletir a cidade, refletir, né, como que são construídas, né, as cidades, quais que são os futuros, né, das cidades, assim, né, porque depois ele fala até, né, é, das cidades futuras, né, o futuro da cidade e tal. Eu queria até achar aqui no finalzinho, né, quando ele tem um dos mapas das cidades, acho bem legal, que bem no finalzinho, né, que ele vai falando da cidade, que o Khan, ele tinha um atlas, né, que tinha todas as cidades, inclusive as cidades que um dia existirão, né. Daí ele fala, né, das cidades vai ter uma cidade que podia se chamar São Francisco e protender pontes longínquas e leves sobre a Porta Dourada e a Bahia, né? E aí, né, e poderia ser uma capital do Pacífico daqui a um tempo e tal. Então ele vai dizendo, né, as cidades, né, do futuro, assim, né? Então e vai colocando assim para a gente pensar, né, como que essas cidades, como que ela pode ser no futuro, né? Como é que a gente pode pensar as cidades no futuro, né? As cidades humanas. Então eu acho que estava bem forte a preocupação, e isso é uma preocupação depois que vai aparecer em outros escritos do Calvino. Preocupação com questões ambientais estava muito forte assim para ele, né? Então depois ele vai falar em outros textos assim, né, sobre
preocupações ambientais, preocupações de cidades, preocupações do desenvolvimento das cidades, né? Então é legal de ler até com esses olhos, assim, né? Eu tinha um pouco esse olhar, assim, né? Nessa leitura, assim, né? Deixa eu ver o que ele fala com relação às cidades, nesse sentido, questões ambientais e tal, assim, né? Então, peguei para mim, chamou a atenção esses focos, assim, que ele trouxe. E eu no último vídeo que a gente fez, né, que foi sobre Gulliver, né, eu tinha comentado, né, que o Gulliver, como é que é o nome do autor? Como que é o nome do autor? Jonathan Swift. Swift. O Swift cunhou lá o termo, né, o nome Yahoo, e você viu que uma das últimas palavras, uma das últimas cidades que ele coloca, né, na última página, né, que é Yahoo, né? Uhum. É muito legal que o nome de uma outra cidade que é Brave New World. Uhum. Muito bom, né? Então, e eu lembro, né, tipo, isso aqui é muito possível, né, que ele tenha puxado realmente do livro do Swift, né? Ah, sim. Yahoo, né? Com certeza. Com certeza, porque aqui ele está fazendo referência, né, a cidades tipo distópicas, né? Porque o Brave New World né, o Admirável Mundo Novo, né? Essa cidade futurista, né? Então, com certeza, está fazendo essas cidades de pesadelos, né? Sim. Muito legal. Esse é um Ah, livro que com certeza vou querer revisitar também, sim. e de certeza. É. Achei legal, assim, que ele termina assim, né? Tipo, tentar reconhecer que no meio desse inferno que a gente vive, né? Tentar preservar, né? Abrir o espaço, né? Construir cidades e, tipo, ver também as pessoas, né? Tipo, não só pegar tá, eu tô vivendo nesse inferno, né? Então, nessas cidades, nessa poluição e tal, desgraceira, e vou me contentar. Não, né? Né? Ver que a gente pode também ter um papel aí de melhorar essa cidade. Então, eu acho que para mim terminou assim com essa crítica, né, a essas cidades infernais que existem, né? Cuidado com as cidades infernais e tal, vamos cuidar, né? E as possibilidades, né, ruins que podem acontecer, mas fica essa nota assim de esperança, né? Tipo, olha, esse é o nosso papel, né? E a gente aprender e tal, ter uma atenção, isso que eu acho legal, né? Ter uma atenção, exige atenção e aprendizado contínuo, né? Da gente olhar, se atentar e ver o que a gente dá valor, né? Então, se eu valorizo, por exemplo, o caminhar, né, que é uma coisa que é saudável, né? Uma cidade que é caminhável, é uma coisa que é saudável, uma cidade que tem bastante árvores, uma cidade que foca no bem-estar de todas as pessoas. E a gente fala muito hoje de cidades inteligentes, né? Cidades inteligentes e tal, mas às vezes cidade inteligente o pessoal fala, né? Encher de tecnologia. Isso é o que é cidade inteligente, né? Não, mas como ser humanamente inteligente? Eu até falo isso para meus alunos, né? Como construir uma cidade humanamente inteligente, né? Que seja confortável, seja boa, né? Para você viver nela, né? Então acho que esse é o Isso desafio, né? isso é uma coisa que a gente conversou já algumas vezes, né? Que a gente já falou sobre a questão de o que tem para fazer na sua cidade, o que tem que fazer na minha cidade, né? Então, aqui onde eu moro tem muita opção. Tem shopping, tem parques. Aqui o pessoal investe muito em parques. Parquinho, cara. Parquinho para minha filha é assim: tem um para cada dia da semana, entendeu? Dá para ir em parquinhos e nunca repetir assim durante mais de uma semana, entendeu? Já na cidade onde a minha sogra mora, tem um parquinho na cidade. Um. Olha que coisa maluca, cara. Que eu vi, né? Da gente rodar de carro e tudo mais. Tem um parquinho, cara. Então, olha né, a diferença, a percepção que você tem. Tipo, imagina a percepção que minha filha teria dessa cidade. É uma cidade ruim, não tem um parquinho para eu brincar, né? Então, você tem já uma imagem, né? E aqui, cara, é uma abundância de parques, de lugar para você ir e tudo mais. E isso é muito bom, né? É muito legal, muito bom. Mas então, é isso, né? Então a gente recomenda aí demais, né? Oh, demais. Cidades Invisíveis, né? Eu acho que todo livro, né, do Ítalo Calvino é muito bom, né? Acho que eu só li 3 livros, né? Dele, então todos eu li, eu gostei muito.
quero ler outros dele, né? E esse aqui realmente, assim, é muito legal, muito divertido. Eu comprei até esse ano, no meu aniversário, eu comprei um, cara, né? E agora que a Amazon tá lançando a Companhia das Letras, né? Eu vi na Amazon, né? Por isso que eu falei. Tá lançando umas edições novas, né? Qual que é esse aí? Ah, Contos fantásticos do século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino. cara, que legal. Nossa, você já leu esse aí ou não ainda? Não, tá embalado ainda, ó. Tá no... Ah, olha lá, é mesmo. Não, esse tá na minha lista. Então, eu comprei porque eu achei ele por 30, 40 reais, uma coisa assim. Foi uma promoção, Nossa. nossa, absurda. E aí, como eu já queria ler esse aqui, que também tem acho que uns quase 100 fábulas aqui. Então, eu disse, não, vou ler esse aqui, depois eu já emendo nesse aqui, né? Porque nossa, cara, é bom demais. Ah, eu quero tá com certeza na fila, porque é muito legal, né? Eu gosto muito do século XIX. Contos fantásticos, escolhidos por Ítalo Calvino, Tudo que a gente qualidade, querer. Isso é uma coisa que a qualidade. gente ia combinar, talvez, para o ano que vem, né? A gente fazer um vídeo sobre esse aqui, né? Ah, eu topo, Ó, super top, aí sim, né? super top. E a gente, uma coisa que você falou, e a gente precisa enfatizar isso, né? Que a Companhia das Letras faz um trabalho maravilhoso com Calvino no Brasil, né? Essa Sim, aqui é a sim. coleção dele, eles lançaram, muito bonito, né? Porque tem essas Uhum, formas geométricas aqui no fundo, que uhum, é feito no verniz, né? uhum, E aí cada livro tem uma cor e tudo mais, né? uhum, E aí tem essas versões aqui que são versões mais pocket, né? Que são os mesmos livros desses aqui, que saíram os mesmos livros, só que eles fizeram uma versão mais econômica, né? Que vem nessa versão mais pocket aqui que é a companhia de bolso, né? E aí uhum. também a Companhia das Letras faz esse trabalho com contos, que eu acho maravilhoso, cara. Esse é legal. Esses livros aqui, ó, que tem esse tipo de capa, né, grande, assim, meio com uma... Parece que ele é pintado no lápis, assim, né, o escrito, assim. Uhum, Eu tenho outros livros desses aqui também. E também é um trabalho fantástico, cara. Puxa vida, é, para quem gosta é, de contos, isso aqui é um prato cheio, cara. é. Muito Com legal. certeza. Eu vi agora que eles estão lançando em capa dura algumas versões. Eu vi que Essa que tem eu tenho aquele. da escrita, né? Porque lê os clássicos. Isso, porque lê os clássicos, é isso aí, não é da escrita. Nossa, tô muito afim de pegar. Tá caro agora, né? Mas tá. Vamos ver uma promoção aí. Porque eu quero muito ler esse livro. E assim, essa versão capa dura, né? Que tem Bonitona, assim. nessa versão aqui, né? Tem também. Tem nessa Tem versão, também. É. eu já cheguei a ver por R$ 23 e não comprei por bobeira, né? Mas agora Aham. essa versão nova tá mais de 130, né? Uhum. Eu acho que Eu vi agora que tá 114. caro ainda, né? Demais. Caro, caro, caro. É. Mas é isso, então. Acho que ficamos por aqui na conversa. Muito bom, né? Um livro tão pequeno, cheio de ideias, né? Foi Que muito legal, né? A legal. gente ia falar sobre o livro, acabamos discutindo sobre cidades aí que a gente já discutiu quantas vezes, né? Mas hoje que deu para a gente entender que é um assunto que a gente gosta muito em comum aí, né? Que é É. cidades, né? Pô, eu sou apaixonado por cidades, cara. Eu acho Ah, um tema sensacional, fantástico. eu também. Eu também. Gosto muito. Legal. Isso aí, mano. Beleza. Abração, então. Prazer aí Obrigado, conversar com você obrigado mais pelo uma seu vez. tempo. Foi sensacional, como sempre, Muito bom. Adriano. Beleza. Abraço. Um abraço, até mais. É.